Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento do Pix do Milhão, né? Lembrando que, cara, hoje tem 80% de desconto no seu Pix do Milhão. Você garante o seu e-book e aí você já vai ter o número da sorte. Você pode concorrer. Hoje é o melhor dia. Noque, hoje é o melhor dia, Noque. Hoje é o melhor dia. Então você pode garantir aí prêmio na segunda-feira, R$100 mil. Quarta-feira, R$100 mil. E R$1 milhão na sexta-feira. Você está participando, então, né, você escolhe o seu e-book e você ganha o direito de participar desses sorteios e prêmios na terça e na quinta especiais. Eu só quero trazer aqui uma informação importante, que o Felipe Luiz, por um tempo, tá, parte do valor salarial de auxiliar técnico, olha só, ele pagou por um tempo parte do valor salarial do auxiliar técnico. Olha isso, segundo o GE, eles trouxeram o seguinte, que ao assumir o Flamengo, ainda na base, Felipe Luiz chamou o auxiliar Ivan Palanco, porém o espanhol estava trabalhando no Japão, com uma realidade financeira que não condizia com a base do Flamengo. Sabendo disso, o Felipe arcou com uma parte dos custos salariais do auxiliar, enquanto o clube pagou a outra parte. Tá? O ex-dirigente do Flamengo, Bruno Spindel, falou sobre essa situação aí de Felipe e ainda contou bastidores de quando o treinador aceitou assumir o time profissional. Olha só, tinha um compromisso nosso de dar continuidade e ele de ter o primeiro trabalho como treinador na base do Flamengo, quando ele decidisse se aposentar. No final do ano de 2023, Felipe chamou a gente e avisou que decidiu parar, mas pediu para ele anunciar o fim da carreira. E nós perguntamos o que para ele, o que ele queria para o futuro. Ele disse que queria ser treinador e nós lembramos o compromisso dele ser treinador da base do Flamengo. Ele topou, trouxe o Diogo, preparador, o Ivan, auxiliar, para entenderem o detalhe e o nível de vontade do Felipe em tudo que ele faz na vida. O Ivan estava vindo do Japão e tinha uma outra realidade financeira que não condizia com a base do Flamengo e parte do custo do Ivan era pago pelo próprio Felipe. Gente, isso é um exemplo, né? Na demissão do Tite, a gente chamou o Felipe para ser treinador, a negociação desse contrato foi de 5 minutos. Ele disse que era o sonho dele e que assinaria o contrato que a gente fizesse. Ele disse, o contrato que você fizer aí, eu assino. Fizemos um contrato de 15 meses porque a gente acreditava muito nele. Ele só pediu para aumentar os auxiliares e disse que poderia tirar o dinheiro dele. Mas não fizemos isso, claro. Reajustamos o contrato dentro do que ele pediu. Eu tenho certeza que ele vai ser um dos maiores treinadores do mundo, da geração dele, e tenho certeza que vai ser treinador da seleção brasileira um dia. Cara, sensacional. Pô, Spindel, maneiro, a declaração interessante do Spindel, e que legal a atitude do Felipe Luiz, né? Que bacana a atitude do Felipe Luiz. Olha, os representantes do Samuel Lino, falei ontem na Placar sobre isso, hein? Sobre a questão do Jorge Nicola, que eu falei que, olha, Flamengo, fontes ligadas ao Flamengo desmentem essa história, né, do Samuel Lino na noitada. Realmente ele deu uma queda de rendimento, mas estão desmentindo isso. Segundo Jonas Stelman, grande Jonas Stelman, os representantes de Samuel Lino estudam ingressar com uma ação de indenização por danos morais contra um jornalista que divulgou, o Jorge Nicola, né, que o atacante estaria exagerando em casas noturnas, tá? A defesa de Samuel Lino entende que a informação é falsa e prejudicial à imagem do atleta. Os representantes, no momento, aguardam apenas o ok do atacante para a formalização da ação judicial. Vale destacar que, em casos como esse, é possível requerer a inversão do ônus da prova, com base no artigo 373, o primeiro, do Código do Processo Civil, o que obriga o jornalista a comprovar a veracidade das informações divulgadas. O jornalista Pablo Rafael Rua conseguiu informação parecida com a nossa, conversou com uma fonte ligada ao Flamengo, que falou o seguinte: o Flamengo não vai ficar toda hora desmentindo fake news. Já deixando claro que é fake news, confirmando nossa informação de ontem. No mundo de hoje não tem possibilidade de alguém estar circulando desse jeito e não ter foto e vídeo. Ele, o jornalista que divulgou a informação, não tem embasamento para falar o que está falando, né? Então, o Flamengo aí se posicionando ao jornalista Pablo Rafael Rua, mas avisando que não vão ficar rebatendo fake news o tempo todo. Essa merecia. Porque, cara, envolve aí, né, o atleta, a carreira do atleta, né?
E o Flamengo teve hoje aí uma apresentação dos jogadores para treinar, né? Os jogadores treinaram normalmente hoje, sem lesionados ou convocados. O elenco do Flamengo completo treinando na manhã deste sábado, então. O Flamengo teve treino no Ninho do Urubu, um treino importante aí na preparação, né, pro jogo diante do Botafogo e também pro jogo contra o Racing, né? O Flamengo se preparando agora com tempo para se preparar e, claro, de olho lá também nos jogos do Palmeiras, que o Flamengo quer as duas competições, quer ganhar o Brasileiro, quer ganhar a Libertadores. Cara, e o Flamengo, hein? O Flamengo é realmente, né, cara, o trem pagador do futebol brasileiro. Não tem jeito, né? O Botafogo fazendo promoção para tentar encher o estádio contra o Flamengo, por saber que é importante o jogo para o Flamengo e tal, e a torcida do Botafogo tem a rivalidade maior com o Flamengo, então, devido ao baixo público nos últimos jogos, o Botafogo fará uma promoção para ter o Engenhão cheio no clássico com o Flamengo. Vale destacar que a ação acaba sendo rotineira na vida rubro-negra. Na maioria dos times adversários, os estádios pouco enchem, mas quando o jogo é contra o Flamengo, costumam ter a capacidade máxima. Isso mostra que o Flamengo segue sendo o trem pagador do futebol brasileiro. Para o clássico, o Botafogo fez com que os sócios do Plano Preto possam adquirir até 3 ingressos, sendo um grátis e 2 pelo valor de R$30 cada um. Já os sócios do Plano Branco podem adquirir 3 ingressos pelo valor de 30 cada. Ou seja, os caras fazendo promoção para lotar contra o Flamengo porque não está dando público no Engenhão. Olha só, eu convido você aqui também a acompanhar todos os nossos patrocinadores no comentário fixado e lembrar mais uma vez que tem 80% de desconto hoje no Pix do Milhão para você aproveitar e 1 milhão na sexta-feira, mas antes, segunda, quarta, 100 mil, 2 prêmios de 100 mil, você pode participar de todos e ainda tem prêmios surpresa na terça e na quinta. O Rossi recebeu o prêmio de melhor goleiro de setembro do Campeonato Brasileiro. Parabéns aí ao Rossi, o prêmio foi entregue em mãos no CT Ninho do Urubu. Ao longo do mês, o Rossi disputou 4 partidas, somou 13 defesas e manteve uma partida sem sofrer gols. Parabéns aí ao Rossi, goleiro aí, melhor goleiro do Brasileirão no mês de setembro, né? Melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro e sul-americano. O Rossi está bem demais. Agora o Flamengo, né, precisa entrar novamente aí no caminho das vitórias, porque é um momento aí, né, que a gente não queria estar vivendo, essa mudança de liderança, né? O Flamengo vinha bem e agora acabou que deu espaço aí ao Palmeiras, que assumiu a liderança. A gente recebeu aqui, cara, uma informação, né, que estão publicando aí de uma possibilidade do Felipe Luiz escalar, né, o time do Flamengo com Samuel Lino, Bruno Henrique e Plata, né, e algumas outras também possibilidades, né, que o Felipe Luiz está avaliando, e a possibilidade do Pedro não ser titular. E torcedores do Flamengo mandam para a gente mensagens aqui, pô, o Felipe não pode fazer isso, né? Inclusive quem soltou essa informação foi o Renato Maurício Prado. Felipe Luiz treina o ataque do Flamengo com Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Ou, né, no caso, uma outra pessoa também soltou Samuel Lino, Bruno Henrique e Plata, né? Mas seria um trio de ataque sem o Pedro. Apesar de algumas informações darem conta que ele poderia vir com Jorginho, né, Pulgar, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, tirar um ponta e vir com 2 atacantes, a informação do Renato Maurício Prado é que ele treinou com Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino, né? E aí o Pedro estaria de fora do time do Flamengo no jogo contra o Botafogo, no Engenhão, tá? E aí o Renato Maurício Prado comentou, até quando o técnico insistirá com um atacante que não faz mais gols e erra tudo que tenta, inacreditável, beirando o inaceitável. E aí a gente tem os torcedores comentando, quem marca mais gols são Luiz Araújo e Pedro, né? Tudo comprovado por números. O que está acontecendo? O Felipe está inventando, então os torcedores estão aí preocupados, né, com essa questão do Felipe Luiz insistir em Bruno Henrique e não utilizar nem Pedro nem Luiz Araújo. Realmente, para mim, o Luiz Araújo é um jogador que é fora de série, tem números impressionantes,
participa muito de gols, assim como o Pedro, né, cara, que precisa aí de mais minutagem. Eu, sinceramente, gosto muito de Luiz Araújo e Pedro, e caso o Flamengo realmente utilize ali o Pulgar, o Jorginho e o Saul juntos, seria interessante ali o Flamengo atuar com o Pedro também. Agora, não sei se o Pulgar já tem condição nesse jogo, ainda mais porque é jogo de gramado sintético. Então, pensando que o Flamengo deve jogar com Jorginho e Saul, Arrascaeta, ele vai com 3 atacantes, e aí seria Samulino, o Carrascal do outro lado, na direita, e o Bruno Henrique pelo meio, né? Jogando de centroavante, né? Sinceramente, eu também estou com o Renato Maurício Prado nessa. Preferia ver em campo o Pedro e o Luiz Araújo. Tá? O Luiz Araújo na ponta e o Pedro no comando do ataque. Vamos ver o que acontece, né? Inclusive, a gente tem aqui que o Pedro marcou 7 gols nos últimos 11 jogos pelo Flamengo, número superior à soma dos gols de todos os outros atacantes do elenco no período, tá? Além disso, o nosso atacante, o Pedro, atuou menos minutos que alguns companheiros e tem mais gols que eles, tá? Então, olha só, o Pedro tem 486 minutos, 7 gols, 1 a cada 69 minutos. O Luiz Araújo tem 376 minutos, 2 gols, 1 a cada 188 minutos. Bruno Henrique tem 370 minutos, 1 gol, 1 a cada 370 minutos. E o Samuel Lino tem 803 minutos, 2 gols, 1 a cada 402 minutos. Gonçalo Plata, 623 minutos, 1 gol a cada 623 minutos. Então, essas últimas partidas, esse recorte mostra que o Pedro não pode, Felipe, ficar de fora. O Luiz Araújo não pode, Felipe, ficar de fora. A dica tá dada.